Bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindos à nossa live de café da manhã, onde toda quarta-feira eu me comprometo em fazer essa live e compartilhar aí sobre alguns assuntos recorrentes dentro do mundo da nutrição, dentro do mundo do marketing, dentro do mundo do tráfego pago, dentro do mundo de nutricionistas que a gente está trabalhando, falando de resultados. Algumas vezes a gente vai trazer alguns nutricionistas que são nossos clientes aqui com a gente. Enfim, vamos abrir aqui para pessoas que estão acompanhando também. Então o intuito aí é pelo menos no mínimo, né, uma vez por semana a gente poder abrir uma live aqui e falar sobre algum assunto pertinente que vem acontecendo aí nos últimos dias, tá? E hoje eu gostaria de conversar com vocês, falar um pouco sobre o processo de resultados que a gente teve de recordes em janeiro, né? Então a gente teve vários nutricionistas batendo recorde de faturamento no mês de janeiro, onde historicamente o mês de janeiro sempre é um dos melhores meses que a gente tem de faturamento, né? Isso já é esperado e a gente potencializa ainda mais esses faturamentos com o trabalho que a gente vem fazendo. Então a gente teve nutricionistas batendo recorde de R$10.000 de faturamento, que no cenário daquela nutricionista nunca havia acontecido. Nutricionista batendo recorde de faturamento de R$18.800, que nunca havia acontecido. Nutricionista batendo recorde de faturamento de R$25.000. Nutricionista batendo recorde de faturamento de R$33.000, né? E o que tem de coincidência e o que tem em comum desses nutricionistas que bateram esses recordes que a gente pode trazer aqui para vocês, tá? Primeiro que assim, eles não começaram ontem, né? Isso não acontece do dia para a noite. Tem casos extremos que sim, a gente consegue já fazer um exponencial faturamento já logo no difícil primeiro mês, tá? Eu vou ser bem sincero, é quase impossível no primeiro mês ter um faturamento legal. Muitas vezes a gente fala que até o primeiro mês você não vai ter nenhum paciente, a gente vai estar só arrumando a casa. Mas no segundo mês sim, já é possível você ter algum faturamento já bacana, e isso o que diferencia normalmente quem consegue já logo de cara e quem não consegue? Normalmente quem já está um pouco mais estruturado em relação a conteúdo, posicionamento, a parte de vendas, né? Principalmente, e aí o tráfego vai entrar ali para exponenciar, né, para aumentar ainda mais o que já vem funcionando. Só que claro, mesmo que a nutricionista já tenha isso pronto, ou principalmente caso ela não tenha, o nosso trabalho aqui da nossa empresa com o nosso plano Enterprise, que é um plano completo onde a gente vai fazer tudo para você, a gente vai ajustar toda a casa, né? A parte de posicionamento, Instagram, conteúdos, ideias de conteúdos, como você tem que exportar, o que você tem que fazer, a parte de anúncios, principalmente para você ter um grande volume de pessoas interessadas no seu trabalho chegando até você, te dando visibilidade, a parte de vendas que é fundamental, né? Não adianta as pessoas chegarem até você e aí, o que eu faço? O meu valor da consulta é 350, o meu acompanhamento trimestral é 900, quer? Ninguém vai querer, né? Então tem todo um trabalho de venda que a gente vai também trabalhando junto, então a gente pega na mão, realmente faz tudo. E tem nutricionistas que às vezes já tem um pouco mais preparado isso e aí às vezes o resultado ocorre mais rápido. E tem nutricionista que às vezes não tem nada disso preparado e consegue um resultado legal logo de cara, mas não é esse o ponto, tá? Normalmente, via de regra, não acontece logo de cara, isso a gente gosta de deixar claro. Então, tanto o nutricionista que bateu recorde de 10 mil, de 18 mil, de 25 mil, de 33 mil, todos eles têm um ponto em comum, que é o trabalho que a gente fez com eles, desde a parte de posicionamento, deixamos o Instagram extremamente alinhado, com a vitrine bem clara, bem esclarecida, deixamos claro para quem a gente está falando, né? Expressamente é obrigatório você saber para quem você está se comunicando. É muito diferente você conversar com uma pessoa que já vai para academia, por exemplo, e quer ganhar massa muscular, quer definir o corpo, até mesmo quer emagrecer, mas essa pessoa é um público que a gente encara que está dentro de uma caixinha, digamos assim. Diferente de uma outra pessoa que também quer emagrecer, mas ela não vai para academia, ela só quer um milagre da balança, né? Ela quer subir lá na balança e ver alguns quilos a menos. São públicos que, em teoria, os dois querem emagrecer, certo? Só que são pensamentos completamente diferentes, momentos completamente diferentes. A gente precisa separar essas caixinhas e saber para quem exatamente você está falando, né? E não necessariamente você só falar por falar, tá? Então, esse desenho de público-alvo é expressamente obrigatório, tá? E a gente faz no nosso trabalho. Então, partindo desse princípio, inclusive essa primeira reunião sempre é feita comigo, esse alinhamento, tá? Partindo desse princípio, a gente define tudo isso, criamos as diretrizes, parte de conteúdos, como ela vai exportar, como ela vai se comunicar, a gente dá alguns modelos de posts também para já deixar o teu Instagram ali com uma cara bem bacana.
E aí, enfim, começamos a rodar o tráfego, começa a chegar ali 60, 80, 100, 120, 140 pessoas por mês super interessadas no teu trabalho para a gente startar a parte de vendas. E aí a gente coloca as estratégias de vendas também, onde a gente tem uma taxa de conversão mínima de 10%, né? Que é o que a gente trabalha com a nossa estratégia, nutricionista aplicando o que precisa aplicar, pelo menos 10%, alguns chegam a 20%, alguns chegam a 30%, tem estratégia de call também, que a gente tem nutricionistas batendo aí a taxa de conversão de 86% dentro da call, e não foi uma Nutri só, teve outra Nutri que bateu 80% de conversão dentro da call. Então assim, tudo isso a gente vai fazer e tudo isso a gente faz com todos esses nutricionistas, por exemplo, que bateram os seus recordes de faturamento. Não é do dia para a noite, né? Não é, comecei hoje e amanhã já tô ali fazendo esse faturamento recorde que eu nunca fiz na vida. Nada na vida é assim, né? Se você parar para pensar, qualquer paciente que vai se consultar contigo, ele não vai conseguir um milagre em 30 dias. E no nosso trabalho não é diferente, né? Se alguém te prometeu algo nesse sentido, desconfie, porque provavelmente ou é um golpe ou é mentira. Porque isso não existe o milagre do dia para a noite. O resultado acontece? Sim, acontece, mas cedo ou mais tarde ele acontece. Existe um processo testado, validado, principalmente pela nossa empresa. 195 Nutris atendidas, 3,8 milhões de faturamento. Tem que até atualizar esse número, porque já passou com certeza. Mas até o momento a gente tem catalogado 3,8 milhões de faturamento para os Nutris que trabalham com a gente com essa metodologia. Então a gente tem um caminho, tem um passo a passo, né? Às vezes o nutricionista, costumo dizer que normalmente, né, quando ele não está fazendo um trabalho de marketing específico como uma empresa, ele está às vezes indo no escuro em direção aí, a uma ladeira, onde ele vai cair ali na frente e ele acha, nossa, tá lindo, maravilhoso, vou continuar seguindo, olha lá o céu azul lá no final, o arco-íris, só que logo na frente tem uma ladeira que ele vai cair, vai desmoronar tudo. E trazendo essa analogia para o dia a dia da nutricionista, às vezes esse cair é desistir da profissão, dizer que ela não é capaz, dizer que ela não tem conhecimento, dizer que a amiga dela normalmente é melhor do que ela, tem mais conhecimento que ela, porque ela tem mais pós-graduação. E acredite, não é sobre pós-graduação, não é sobre estudo, não é sobre conhecimento, é sobre marketing, né? Normalmente o que separa uma nutricionista de recorde de faturamentos, como eu falei para vocês agora de janeiro, para uma nutricionista que dificilmente tem pacientes ou tem poucos pacientes, está catando migalha, postando um conteúdo e torcendo para que o Instagram entregue para muita gente e uma pessoa te chame. O que diferencia essas nutricionistas é um trabalho bem feito de marketing, simples assim. Você não conhece nenhuma empresa, isso eu te desafio, você não conhece nenhuma empresa hoje de sucesso que não tem um trabalho de marketing bem feito. Se você conhece, eu quero que você comente aqui, coloque na live ou depois no comentário quando você assistir, porque eu desconheço uma empresa que tem sucesso, faturamento alto, que está crescendo, está pensando lá na frente, principalmente não está pensando em desistir, que não tem um trabalho de marketing bem feito, tá? O marketing é fundamental. Inclusive as grandes empresas, elas têm no mínimo, não menos de, tá? 10% do seu faturamento dedicado a marketing. Normalmente até mais do que isso, mas o mínimo é 10% de faturamento. Não importa se você fatura 100, se você fatura 1.000, se você fatura 10 mil, se você fatura 100 mil, 10% é o mínimo que você tem que estar investindo em marketing. Às vezes, se você está faturando R$1.000 por mês, é lógico que R$100 talvez seja pouco para você, mas é um início, né? Por exemplo, a gente tem ali o nosso plano Nutri Starter, que é um plano que hoje ainda, né, logo vai aumentar, mas hoje ele é um valor de R$97 para um ano de acesso a toda essa metodologia. Então é literalmente um Nutri Starter que vai te colocar dentro dessa metodologia que a gente explicou, aonde esses nutricionistas tiveram esses resultados de faturamento e você vai ter o nosso suporte via WhatsApp para qualquer dúvida, tá? Douglas, nesse Nutri Starter eu vou aprender a fazer tudo isso que você falou? Sim, você vai aprender na prática, tem aulas ao vivo lá que você vai aprender tudo isso, a gente ensina todo o passo a passo, a metodologia é mastigada, você tem nosso suporte no WhatsApp para tirar dúvida. Então sim, se você só fatura R$1.000, por exemplo, e só não, né, porque depende de cada jornada, não vou menosprezar ninguém, mas se você fatura em R$1.000 e 10% de marketing são R$100, a gente tem planos hoje de R$100 aí que você paga uma vez e você tem acesso a um ano com o nosso suporte para você aplicar na prática. Tá, eu vou aprender sobre tráfego? Sim, você vai aprender de forma mastigada o tráfego mais simples possível para que você possa escalar aí de 3 a 4 mil reais por mês, tá? Mas eu não sou muito boa de tráfego. A gente tem um plano de implementação, a gente pode ir lá fazer a implementação por você, inclusive a gente faz um upgrade ali num valor um pouco maior, mas não muito, você paga uma vez só e a gente faz
implementação inicial do tráfego e deixa o teu tráfego rodando. Então assim, não existe motivos pelo qual você não tenha um plano de marketing para fazer os seus resultados de 2026 serem diferentes de 2025, de 2024, 2023, seja lá desde quando você começou aí na sua jornada de nutrição, tá? Então é o cafezinho da manhã porque é a live de café da manhã, então tem que ter um café, né? Então assim, às vezes a gente conversa com nutricionistas que estão formadas há 20 anos, 25 anos, e elas nos falam, pô, Douglas, mas tô formada há tanto tempo, às vezes eu vejo uma Nutri aí, acabou de ser recém-formada aí, 6 meses, 1 ano, inclusive tem Nutri aí batendo recorde de faturamento com a gente em janeiro, que é formada há 6 meses, há 1 ano, tá? Então para você ver que não é questão de formação. Mas essa Nutri formada aí há 20 anos, 25 anos, em teoria ela tem bastante conhecimento, bastante experiência e normalmente algumas pós-graduações e investimento em cursos nas costas. E ela fala, pô, eu não consigo ter um faturamento alto, não consigo ter uma quantidade de faturamento, não tenho visibilidade. Por quê? E sabe por quê, Nutri? Normalmente não, 100% dos casos, é porque você tem um grande conhecimento na sua cabeça. Só que esse conhecimento não vale de nada se as outras pessoas do outro lado não estiverem percebendo esse conhecimento. E quando eu digo perceber esse conhecimento, não é você sair dando aula de faculdade no Instagram, abrir uma live aqui, falar algo extremamente teórico. Não é isso. As pessoas hoje em dia não se conectam mais com isso. Você pode ter milhões de certificados em sua parede. Isso não é garantia de autoridade no digital. Autoridade no digital é você estar produzindo conteúdo, você estar se comunicando com a pessoa certa, é você estar identificando quais são as dores do seu público e batendo nessas dores todo santo dia. É aparecendo para essas pessoas todo santo dia e falando sobre essas dores que essas pessoas têm. Então, autoridade no digital é o que vai fazer você começar a ganhar relevância, e é o que diferencia uma Nutri de 6 meses de formada, 1 ano de formada, para uma Nutri de 20 a 25 anos de formada, tem um monte de certificado, tem um monte de conhecimento, com certeza, só que ela não tem essa autoridade no digital, e isso faz com que ela não consiga ter a visibilidade que ela gostaria de ter, talvez a quantidade de pacientes que ela gostaria de ter, o faturamento que ela gostaria de ter, a previsibilidade que ela gostaria de ter, né? Não ter aquela oscilação todos os meses. Normalmente essa Nutri ela depende de indicação, né? Então assim, ela já tem uma rede de vários médicos que indicam ela, os pacientes indicam ela, só que se essas pessoas decidem não indicar mais, simplesmente ela não tem mais paciente, ela não tem mais faturamento. E aí você depender de indicação é essa montanha russa, né? Então vai ter meses que você vai ter muita indicação, vai ter meses que você vai ter pouco, e isso é normal, não está na sua mão o seu controle. E o grande erro, o grande problema de uma nutricionista quando ela depende de indicação é esse, porque ela não tem o controle do crescimento da quantidade de pacientes de faturamento. E você não ter esse controle, automaticamente você não sabe. Você, nutricionista aí que hoje depende de indicação, não tem um plano de marketing estruturado, você sabe como que vai ser esse mês de fevereiro? Você tem metas traçadas do que você tem que fazer nesse mês de fevereiro e como vai ser março? Você tem ideia ou não? Normalmente é não, né? Normalmente é eu vou, não deixa a vida me levar, a vida leva eu e vamos ver o que vai dar, né? E basicamente, normalmente a gente já sabe o que vai dar, né? Vai dar o que deu nos outros meses normalmente. Então, quando você depende só de indicação, é um dos motivos pelo qual você não tem essa previsibilidade, não tem crescimento de faturamento, não tem mais visibilidade, não tem mais pacientes, não tem mais tudo que você gostaria de ter. Então, normalmente uma Nutri que é muito formada, tem muitos cursos nas costas, mas não tem um plano de marketing, ela acaba vivendo essa mesmice e às vezes acaba até desistindo, né? Dizendo que a nutrição não é para ela. Hoje a gente tem 224 mil nutricionistas formados no Brasil. É muita nutricionista, é um mercado muito grande. Cara, a gente atendeu até hoje 195 nutris. Olha só, a gente tem muita nutricionista aí no mercado que a gente consegue ajudar ainda, né? E só com essas que a gente já ajudou, a gente já conseguiu mudar a vida de muitos nutricionistas. Então, é um mercado que só cresce cada vez mais, e o ponto de atenção se só cresce cada vez mais, você tem mais concorrência. Se você continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia no passado, você vai cair no ostracismo. Ninguém vai te dar atenção. E não é porque você não tem conhecimento, não é porque você não tem muito certificado, não é porque você não consegue ajudar outras pessoas, é porque tem outra Nutri que está com um plano de marketing estruturado. Muitas vezes as Nutris falam assim, mas
Cara, aquelas blogueiras lá, elas entregam um monte de coisa que às vezes não tem nada a ver o tipo de coisa que elas entregam. Só que elas estão faturando milhões de reais. Por que elas estão faturando milhões de reais? Pensa comigo. Simplesmente o conhecimento talvez elas tenham, né? Não vou entrar no mérito de ter ou não ter, aí fica na opinião de cada uma, mas principalmente o marketing bem estruturado. Elas têm uma autoridade muito grande, elas aparecem para muitas pessoas todos os dias, estão muito presentes através de conteúdo a todo momento e elas têm algo estruturado para poder fazer a venda de um produto, de um serviço estruturado. Não adianta também você só tentar vender consulta, porque de consulta você não vai conseguir sobreviver, né? A consulta a pessoa vai esse mês que vem ela não volta e vai entrar no mesmo problema. Então tem que ter um produto, um serviço muito bem estruturado para que você possa atender essa cadeia cada vez mais. E também não só depender daquele paciente que vai chegar para você, daquele lead que vai chegar esse mês novo para você que acabou de conhecer. Vai chegar num determinado momento que você já vai ter atingido literalmente milhares de pessoas. Muitas vezes centenas de milhares de pessoas. Ontem a gente conversou com a Dani Vieira. Ela vai completar 2 anos com a gente no dia 7, sábado. E ela, em 2 anos, ela já atingiu centenas de milhares de pessoas todos os dias vendo a imagem dela. E isso todos os dias traz um resultado para ela de forma exponencial, porque ela está aparecendo para todo mundo todos os dias. Então, o fato de aparecer vai te trazer um resultado não só hoje, mas como também nos próximos meses. Então, a pessoa virou o teu lead este mês, não necessariamente você vai fechar quase esse mês. Como eu falei, uma taxa de conversão mínima de 10%, os outros 90% não vão fechar contigo esse mês. Mas você vai perder essa pessoa? Obviamente não. Existem estratégias em que a gente ajuda os nossos nutricionistas com essas estratégias para que você possa reaproveitar esses leads que vão chegando para você todos os meses. Então, numa média, né, vamos botar aí 100 leads por mês, em um ano você tem 1.200 leads. Cara, se 10% deles você fechar, que é a taxa mínima, a gente está falando de 100. Voltou. Então a gente está falando de 10, 12 novos pacientes por mês. E cara, assim, a taxa de conversão mínima. Então todos os outros pacientes aí que não fecharam, todos os outros leads que não fecharam, eles não são descartados. Eles são reaproveitados em outras estratégias que a gente vai estar ajudando vocês também. Então, inclusive, a gente está guiando agora, pré-carnaval, em estratégias de grupos de desafios pagos com os nossos nutricionistas para que eles não precisem investir nada mais em tráfego, nada mais em anúncios e reaproveitem essa galera que já entrou em contato, que já em algum momento viu ela e oferecer a entrada desse grupo de desafio, onde a pessoa precisa pagar para entrar nesse grupo de desafio e no final do grupo de desafio, adivinha o que vai acontecer? Vai ter a venda de PN para um lead muito mais qualificado, sem investimento nenhum para essa estratégia. Foi feito investimento inicial para captar essa pessoa, mas de tempos após tempos a gente tem aí pelo menos 5 ou 6 vezes no ano essa estratégia de desafio para a gente poder fechar o máximo de pacientes possível. Fora outros planos de indicação, plano de renovação de pacientes, tem muitas outras coisas. A gente está desenvolvendo planos aí, estratégias de vendas de infoprodutos, também low ticket. Então, cara, é um mar de possibilidades, só que você só vai conseguir fazer isso se você tiver uma empresa estruturada do seu lado. Você consegue fazer sozinho? Sim, até a próxima curva, né? Até a próxima página. Porque você, nutricionista, você estudou para ajudar outros pacientes a obterem resultados através de alimentação. A parte de marketing você consegue fazer sozinha? Sim, é possível. Só que muitas vezes você vai ter muito gasto de tempo, energia e dinheiro de forma errada. E você vai quebrar a cara muitas vezes até você acertar. Possivelmente você vai acertar, mas em quanto tempo você vai acertar? Pode ser que você acerte em 3 meses, em 6 meses, em 1 ano, em 2 anos. E quanto mais o tempo passa, adivinha, mais desmotivado você fica e mais você vai estar achando que você talvez vai estar fazendo algo de errado. E pode ser que você esteja fazendo algo de errado, mas não tem ninguém pegando a tua mão e dizendo, olha, Nutri, não é esse o caminho, vamos por aqui, vamos fazer isso aqui, a gente já testou, já validou, esse é o caminho certo. Então muitas vezes você seguir sozinho, às vezes é mais barato, só que o barato sai caro lá na frente. Porque se você somar todos esses gastos que você teve de tempo, energia e dinheiro, muitas vezes saiu muito mais caro do que se você tivesse investindo numa empresa de marketing especializada em nutricionista, que vai pegar na tua mão e vai dizer, vamos para cá, agora vamos para lá, agora vira para cá, agora freia, agora acelera, agora aqui, agora ali, sempre com coisas testadas e validadas. Então, o barato costuma sair caro, né? E eu costumo dizer que barato e caro é relativo. Para mim, barato
é quando você investe em alguma coisa e aquele investimento está te proporcionando um faturamento 10, 20, 30 vezes maior do que você está investindo. Caro é quando você às vezes paga barato e você não tem esse retorno acontecendo. Por diversos fatores, né? Não quer dizer que o fator é o nutricionista que é o problema, que a empresa é o problema, tem diversos fatores aí no meio. Como todo bom investimento, você tem o risco e o retorno. Às vezes o risco acontece, às vezes o retorno não acontece. Mas você está indo no caminho onde mais pessoas percorreram e tiveram sucesso. Então, eu diria que esse seria o melhor caminho, tá? Então, enfim, voltando ali para a gente finalizar sobre o que fez, né, os nossos nutricionistas aí que bateram recorde de faturamento no mês de janeiro, 10 mil, 18 mil, 25 mil, 33 mil, depois eu vou colocar os prints aqui nas capas, o que eles fizeram no mês de janeiro de diferente? Bom, pouca coisa, tá? Vou te falar que pouca coisa foi feito diferente. São nutricionistas que a gente já vem trabalhando há algum tempo, alguns meses, tem Nutri que já tem mais de ano trabalhando com a gente, mas a maioria está meses trabalhando com a gente, pelo menos mais de 6 meses, e a gente fez toda essa estratégia, né, toda essa estrutura, essa preparação para que isso aconteça, né? Então é o básico, né, o que pra gente é básico, mas que para a grande maioria é muito complexo. Alinhamento do Instagram. O Instagram é a tua principal vitrine, então assim, teu cartão de visitas antigamente era o cartãozinho que você entregava, hoje em dia é teu Instagram. A gente tem nutricionistas que fazem campanhas no Google e aí a Nutri pergunta, tá, mas se eu faço campanha no Google, né, de pesquisa lá, então eu não preciso deixar meu Instagram alinhado, né, porque as pessoas estão vindo pelo Google. Não, todo mundo, e aí faça essa reflexão, todo mundo que você conhece hoje, que você, na verdade, nunca viu essa pessoa, mas você acabou de conhecer, aonde é o primeiro lugar que você vai pesquisar essa pessoa? No Instagram. Então, se o teu Instagram não estiver alinhado, preparado, a tua casa estiver prontinha para receber essa visita, você vai perder essa pessoa. E isso acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Todos os dias, você não sabe quando essa pessoa vai ver você. E muitas vezes o nutricionista até está fazendo um trabalho legal, só que o Instagram dele está parado, largado, não está se comunicando nada com ninguém. Ele às vezes é um nutricionista que está falando com um público, sei lá, intestinal, bariátrico, e lá no Instagram está postando conteúdinho de diquinha para emagrecimento. Não vai dar certo. A pessoa que acabou de te conhecer vai criar autoridade zero sobre você. Você precisa se diferenciar dos demais. Então ajustar a tua casa, né, é aquela coisa, pô, você vai receber a visita aí da sua sogra de surpresa. Você sabe quando que ela vai chegar? Não, tua casa tem que estar bem arrumada para qualquer momento ela bater na tua porta e tua casa está pronta para receber ela. Porque você quer causar uma boa impressão. Então, o Instagram é a mesma coisa. O Instagram é a tua vitrine. Você precisa causar uma boa impressão para que você, a qualquer momento, possa receber qualquer pessoa. Então, primeira coisa, deixar o teu Instagram alinhado, com o público-alvo definido. Então, defina um público, não saia atirando para tudo quanto é lado. Muitas vezes, na verdade, 300% das vezes é muito melhor você falar com uma quantidade pequena de pessoas, mas que seja específica, do que você falar com uma grande quantidade que é aleatória de tudo quanto é lado. Hoje em dia, quanto mais específico, mais autoridade você traz. Então, nicho definido, público-alvo definido, teu posicionamento no Instagram definido, tá lá principalmente os primeiros 9 posts, se comunicando de forma certa com essas pessoas, de forma estratégica, tendo stories bonitinho, teu destaque, tua foto de perfil, tua descrição da bio, tudo isso a gente faz, tanto no nosso Nutri Starter, que é o nosso plano inicial, quanto no nosso Nutri Enterprise, que é o nosso plano mais avançado. Então, tudo isso a gente vai ajudar você a fazer, tá? Depois, beleza, não adianta você deixar a casa pronta, mas você tá no meio do mato, né? Você já viu algum shopping no meio do mato? Dificilmente, né? Normalmente o shopping vai estar no centro da cidade, um local onde está muito bem movimentado, né? Por quê? Porque você precisa que muita gente te veja. Então não adianta você deixar, sei lá, uma torre Eiffel da vida, sei lá, no meio do mato, literalmente, né? Não vai ter muita gente visitando. Até às vezes tem casos extremos aí, em alguns lugares paradisíacos, que com o passar do tempo ganhou fama. Mas é mais difícil. Então os anúncios vão fazer, aí é outra parte que é necessário, vão fazer com que você apareça para muita gente. E essas muitas pessoas, não é qualquer pessoa, é aquela pessoa que você definiu o seu público, lá no seu nicho, e que aí você está direcionado para isso. Então essas muitas pessoas vão ver o teu perfil, vão ver que você está alinhado, está estruturado e vão chamar você. Essa quantidade de pessoas que chamam você pode ser 60, 80, 100, 120, 140 por mês.
tá? Porque você precisa ter esse volume de pessoas te chamando. Caso isso não aconteça, não adianta, não existe milagre também. Então, esse é um próximo passo importante. Próximo passo importante, vendas, né? Então, essas pessoas que bateram os recordes estão muito bem treinadas na parte de vendas. Ou seja, quando as pessoas chegaram até elas, elas sabiam exatamente o que tinham que fazer para conduzir essas pessoas para vender para elas. Vender um acompanhamento trimestral, tem gente já vendendo acompanhamento semestral. Então, principalmente, esses são os principais produtos que vão te dar escala também. Não adianta você vender consulta. A consulta, você tem faturamento legal esse mês, um monte de gente, mês que vem já não tem mais, porque você não fechou um plano mais longo. Então a gente te ajuda também nessa parte de produtos, serviços ideais que você precisa oferecer. E por último, tudo isso que eu estou explicando é o nosso método PAVE, que é posicionamento, anúncios, vendas e o último E de escala. Então você precisa fazer isso repetidas vezes e de forma exponencial, que você consiga escalar isso para muito mais pessoas todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos, tá? Então o método pavê não é para comer, né? Então assim, é isso, posicionamento, anúncios, vendas e escala. Essa metodologia, esse método é o que a gente faz, aplica e replica todos os dias com todos os núcleos que trabalham com a gente e é o que eu aconselho você a fazer, tá bom? Então pessoal, tudo isso que eu falei foi o que foi feito com os nossos nutricionistas que bateram recordes nesse mês de janeiro e os que não bateram recordes também tiveram resultados muito legais. Outros estão na parte de estruturação, apertando alguns parafusos, é necessário, é importante apertar alguns parafusos. Eu digo aí que do método PAVE são 4 parafusos, mas dentro de 4 parafusos a gente tem mais, 3 ou 4 parafusos dentro de cada um. Deve ter uns 10 parafusos aí nessa engrenagem. E a gente vai apertando os parafusos conforme a água vai correndo. Conforme o avião vai voando, a gente vai apertando. Então, não necessariamente o parafuso do nutricionista A é o mesmo que a gente vai apertar no nutricionista B. Como a gente vai saber qual parafuso apertar? Fazendo, não tem jeito, né? E muitas das vezes não é simplesmente só apertar o parafuso, é saber qual parafuso tem que ser apertado e em qual momento é o melhor momento para apertar aquele parafuso, tá? Então é isso que a gente começa a fazer. A gente coloca uma estratégia testada e validada, mas na prática a gente só vai saber o que vai funcionar para aquele nutricionista. E é isso que a gente fez com todos esses que bateram recorde, com todos os nutris que trabalham com a gente hoje, exatamente 195 nutris de todo o Brasil. Tá bom? Então essa foi a live de café da manhã. A gente pretende também repostar essas lives aqui no Reels do Instagram. Semana passada, inclusive, tivemos nutricionistas que fecharam algum plano com a gente por conta da live, porque assistiu em algum outro momento. Então acho que está sendo muito bom a gente compartilhar esses conteúdos também para abrir a mente das pessoas, para o que fazer em cada momento, o que é certo, o que é errado. A gente pretende também começar a colocar todas essas lives no YouTube, né, movimentar a nossa rede social lá no YouTube, que é uma rede muito boa também, né, de conteúdo puro, mais denso. Então a gente vai fazer isso, é um projeto aí para 2026 a gente tirar do papel. E é isso, pessoal. Então essa é a nossa live de quarta-feira, a nossa live de café da manhã. Quarta-feira que vem a gente está aqui de novo, normalmente entre 7 e 8 horas da manhã. E daqui a pouco a gente está fazendo mais vezes por semana em outros horários também, quem sabe, tá bom? Então, qualquer dúvida, compartilhe com outro nutricionista, comenta aqui embaixo, manda um direct, outros assuntos, outros temas que vocês acham que seriam relevantes, fiquem à vontade de compartilhar com a gente, tá? Uma ótima quarta-feira, um ótimo restante de semana, um ótimo mês de fevereiro que está só começando. O mês de fevereiro é um mês, tem que ser muito estratégico, porque a gente tem na terceira semana um carnaval acontecendo, onde as pessoas se desligam um pouco aí de tudo da vida. Então ali do dia, se eu não me engano, 16 ali, que é segunda-feira, aquela semana ali normalmente é uma semana mais caída, e a gente aqui aplica coisas diferentes com os nossos nutris para que essa semana não seja caída. A semana que antecipa, muitos lugares, por exemplo, em São Paulo e Rio de Janeiro, já está rolando pré-carnaval, né? Então os bloquinhos aí e a atenção das pessoas também são desviadas. Então o mês de fevereiro, ele é um mês que ele é mais curto em questão de dias e é mais curto neste ano exclusivamente, né? Porque às vezes o carnaval acaba caindo um pouquinho em março, eu acho, né? Não sei. Mas esse ano tem 2 semanas aí bem apertadas e que a gente já previa isso já antes de fevereiro começar. Então já tem essas questões que a gente já está preparado para aplicar com os nossos nutris, e quem não é nosso nutri cliente aí, também fique atento a isso. Crie planos diferenciados para esses momentos, porque vai ser necessário se você não quiser que o teu faturamento oscile para baixo esse mês. Tá bom? Grande abraço e até mais!